Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste domingo tem Goiás, tem Verdão, Corinthians e Goiás pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. E neste vídeo eu vou trazer para vocês as prováveis escalações, taticamente o que a gente pode esperar desse jogo, falar um pouco dessa equipe do Corinthians, do Vitor Pereira, trazer o retrospecto para vocês. Tudo isso a partir de agora neste pré-jogo de Corinthians e Goiás, é logo depois da nossa vinheta de abertura. Eu estou aqui no Futebol 62 e com alegria de receber a sua visita. É sempre uma satisfação contar com a sua audiência. Já deixa aí o seu like no vídeo, comente, compartilhe as nossas publicações. Dessa forma você ajuda a fortalecer o nosso trabalho, que aqui é dedicado ao futebol goiano. Quem também nos ajuda nesta missão é a Lutei Magazine, uma loja com mais de 35 anos de existência ali no Jardim Balneário Meia Ponte. Lá você encontra tudo para cama, mesa e banho, moda em geral, papelaria, bijuterias e calçados. A Lutei Magazine fica ali na Avenida Ubaldina Naves de Brito, bem pertinho do centro comunitário. O WhatsApp 99402-7562 e você também pode seguir a Lutei no Instagram, conferir o mostruário, as promoções no @Lutei Magazine. A Wanda e a Janete vão sempre te tratar muito bem lá na loja, tá bem? Lutei Magazine, parceira do Futebol 62. Vamos para o jogo, conferir aí o serviço do jogo. Campeonato Brasileiro da Série A, 13ª rodada, Corinthians e Goiás. O jogo acontece neste domingo, dia 19 de junho, às 16 horas, lá na Neoquímica Arena, em Itaquera, São Paulo. Os ingressos custam entre R$50 e R$600, né? São vários os setores com vários valores. Porém, o Corinthians não divulga qual é o setor destinado à torcida visitante, nem qual o valor. É uma falha de comunicação aí que o Corinthians e outros clubes brasileiros também cometem, né, nessa divulgação dos valores dos ingressos. O retrospecto entre as duas equipes, com dados do futeboldegoias.com.br, 53 jogos na história, 21 vitórias do Corinthians, 13 do Goiás, 19 empates. A equipe alvinegra marcou 83 gols e o Verdão fez 56. Esse retrospecto até a outra década ele era bem equilibrado. A questão é que o Goiás, nessa última década, deixou de ser competitivo, né? Então o Goiás não ganha do Corinthians desde 2013. Então um retrospecto que sempre foi equilibrado ao longo da história se desequilibrou aí nesses últimos 10, 12 anos, né? Vamos agora conferir a arbitragem para o jogo de hoje. Arbitragem de Santa Catarina. Braulio da Silva Machado apita o jogo, Alex dos Santos e Henrique Neu Pinheiro serão os auxiliares no VAR. Wagner Rewey, que era do Mato Grosso do Sul, agora apita pela Paraíba. Jair Ventura, mais uma vez, para variar, né, tem um montão de problemas para enfrentar o Corinthians. Vamos a eles? Dá mais de meio time. Ele não conta com 3 zagueiros. Aquele trio, que era o trio titular dele, Sidmar, Reinaldo e Caetano, está fora do jogo. Sidmar já está fora desde o jogo contra o Fortaleza, por uma lesão muscular. Reinaldo recebeu o 3º cartão amarelo. Caetano pertence ao Corinthians, não pode enfrentar a equipe paulista. Então ele perdeu toda a sua defesa. Não conta também com Apodi e Nicolas, que seguem em recuperação. Então são 5 desfalques aí para enfrentar, sem contar aqueles outros jogadores, né, que tiveram lesões para a temporada inteira. O Hugo, o Luiz Felipe, o Mateuzinho, todos eles com rupturas no joelho, nos ligamentos do joelho, só jogam no ano que vem. Então dificilmente o Jair vai conseguir manter o seu esquema de 3 zagueiros para esse jogo de hoje. Vamos lá a um desenho que eu fiz aqui do que pode ser o Goiás para esse jogo lá em São Paulo. O time voltando a uma linha de 4 ao invés de uma linha de 3, Tadeu, Maguinho, Sidney da Silva e Danilo Barcelos, é o que tem, né? O que ele poderia variar aí era o Dadá Belmonte jogando pela esquerda, mas eu não acredito que ele utilize o Dadá nessa situação se o Goiás não jogar com 3 zagueiros. Para jogar com 3 zagueiros, apenas se ele colocar o Ian Souto nesse time, que é o 3º zagueiro que o Goiás tem, ou se ele trouxer um volante para fazer essa função, como o Auremi, por exemplo, né? Então seria opções para continuar mantendo
essa linha de 5. Então imagino que o Danilo Barcelos vai jogar ali do lado esquerdo. 3 volantes, Caio Vinícius, Matheus Salles, Felipe Bastos. O Auremi pode pintar aí também. Elvis, lá na frente Vinícius e Pedro Raul. Foi o time que eu consegui desenhar diante de tantos problemas que o Jair Ventura tem para esse confronto lá diante do Corinthians. Agora vamos conferir a equipe do Corinthians, do técnico Vitor Pereira, com algumas dúvidas também, mas Cássio, Fagner, que retorna ao time, o Gil, o Robson Bambu, o Raul Gustavo e o Fábio Santos, o Duqueiroz e o Cantillo, os dois volantes, Mantuan, o Adson, uma dúvida ali pelo lado direito, Renato Augusto e o William, lá na frente o Roger Guedes, equipe provavelmente, imagino, que vai jogar o Gil e vai jogar o Mantuan. Um palpite aqui, imagino que os dois serão os titulares, onde há dúvidas aí neste time do Corinthians. Taticamente, o Goiás tende a ter dificuldades em encaixar seu sistema defensivo, que já vem perdendo qualidade nesses últimos jogos, né? O Goiás não foi tão eficiente nestes jogos recentes como vinha sendo ao longo da competição. E perdendo todo o seu trio titular, o Sidmar já estava fora, e o Goiás perde Reinaldo e Caetano para esse jogo, o Jair Ventura tende a ter muitas dificuldades para remontar esse sistema, até porque o time treina muito pouco, né, com esse calendário tão exagerado de jogos aqui no Brasil, os times treinam muito pouco, e aí desta forma o Jair Ventura basicamente vai ter que acertar esse seu sistema defensivo na conversa. Ele fez um treino, não dá mais do que isso, né? Então ele vai ter que tentar na conversa fazer os ajustes, e isso é longe do ideal, é muito longe do ideal. Então eu não vejo ele jogando com 3 zagueiros hoje, confesso, não vejo, porque ele não tem 3 zagueiros. Se ele põe 3 zagueiros, ele fica sem opção até para o banco de reservas. Então não é uma missão fácil. O que ele poderia era atuar com 3 volantes, como eu coloquei na escalação aí, e pôr um volante para fazer esse quinto homem da linha. Poderia ser o Auremi, por exemplo. Por que eu cito o Auremi? Porque o Auremi fez isso contra o Palmeiras naquele primeiro jogo do Jair Ventura à frente do Goiás. O Goiás começa com a linha de 4, mas como o Palmeiras começa a criar muito, antes da lesão do próprio Auremi, ele já vinha recompondo a primeira linha. Depois ele se lesiona, aí ele coloca o Da Silva no jogo e efetiva essa linha de 5 ali atrás. Imagino que talvez ele possa fazer um movimento assim para esse jogo de hoje. O Corinthians é um time que, apesar da boa colocação, né, vem sempre brigando ali nas primeiras colocações, presente, constante no G4, chegou a liderar o campeonato, neste momento está em segundo, mas é uma equipe que tem mais pontos do que futebol até agora dentro do brasileiro. Acho que pelo elenco que conta, o Corinthians tem condições de render mais, mas não rendeu até agora, né? O Corinthians tem poucos jogos satisfatórios. A equipe está nessa posição por conta de uma eficiência grande. Em muitos jogos em que o Corinthians foi inferior a seu adversário, ele venceu. E isso faz uma diferença muito grande. Alguns podem olhar isso como um aspecto negativo. O time não está jogando bem. E eu já prefiro olhar de outro jeito. Mesmo sem jogar bem, o time está conseguindo pontuar. Então a tendência é que, se conseguir melhorar de desempenho, porque a gente sempre trabalha nessa perspectiva, né? O time vai melhorar de desempenho. E isso não é uma regra. Tem equipes que não evoluem. O Corinthians ainda está buscando essa evolução. Mas, por exemplo, jogos como contra o Bragantino, acompanhei esse jogo lá em Bragança, contra o Fortaleza em Itaquera, contra o Atlético aqui em Goiânia, foram jogos em que o Corinthians foi inferior ao seu adversário e ganhou o jogo. Então isso também faz parte aí do futebol, né? E como eu citei, cita uma eficiência do time, do técnico do Vitor Pereira. Mesmo sem jogar bem, a equipe consegue vencer em alguns momentos. A tendência é que o Corinthians jogue para cima do Goiás, é absolutamente natural. O Goiás é conhecido no campeonato como o time mais reativo da competição. Você pode observar quando você escuta comentários além Paranaíba,
sempre é nesse sentido, de que o Goiás é citado como exemplo de jogo reativo dentro do Campeonato Brasileiro até esse momento. Então hoje deve ser mais um desses jogos em que o Goiás fica lá atrás tentando explorar o contra-ataque. A questão é que o Goiás não tem contra-ataque, né? Desde que o Goiás perdeu o Apodi, e eu fiz um vídeo sobre o Apodi, você pode acompanhar o vídeo aqui, eu vou até colocar ele aqui. Eu fiz esse vídeo sobre o Apodi, apontando a falta que o Apodi faz ao Goiás. Porque o Goiás, que é um time reativo, ele necessita do contra-ataque como uma arma. Isso é básico para quem faz o jogo reativo. A questão é que o Goiás perdeu esse contra-ataque sem o Apodi. O Vinícius é um jogador de mais técnica, de um jogo mais cadenciado. Ele não é jogador de velocidade, de arrancadas longas. Então o Goiás, ao perder o Apodi, perdeu também essa arma que é fundamental para o esquema que o Jair Ventura utiliza no Goiás, né, para a estratégia que predomina dentro do trabalho do Jair Ventura no Goiás. Então o Goiás tem mais esse desafio, né, tem sido esta rotina do treinador alviverde. Escalar um time, o Jair Ventura nem está tendo o mínimo poder de opção. Ele basicamente escala o time por exclusão, tira quem está fora, que sempre é um número grande, 4, 5, 6, 7 jogadores por jogo, e aí aquilo que resta, ele monta um time. Tem sido essa a dinâmica do trabalho do Jair Ventura. O Goiás sabe que se não vencer lá em São Paulo, dificilmente não estará na zona do rebaixamento. Então, para mim, só uma vitória mantém o Goiás fora da zona do rebaixamento. Um empate, uma derrota, muito provavelmente colocarão a equipe outra vez no Z4. E levaria o Goiás também a uma sequência de 4 jogos sem vencer. Então são desafios aí que o técnico Jair Ventura terá lá em São Paulo, né? Essa obrigação de pontuar. Mesmo assim, vejo o Corinthians como favorito, não tem como não ser, mesmo não sendo essa equipe que eu citei, que tem grandes rendimentos, que faça grandes jogos, mas é um time mais qualificado, joga dentro de casa, um grande público presente, e tudo isso pesa a favor da equipe paulista, que sem dúvida tem mais chances de ganhar o jogo do que o Goiás. E você, torcedor alviverde ou torcedor de outra equipe que queira deixar aí a sua mensagem, deixe o seu comentário, a sua opinião, a sua expectativa para esse jogo entre Corinthians e Goiás pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até a próxima.